Olá, eu sou o professor e jornalista Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E esse é um vídeo especial que traz os últimos acontecimentos do conflito entre Israel e o Hamas da faixa de Gaza. Hoje nós estamos no dia 18 de outubro e são exatamente 4 da tarde aqui em Israel. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como, se nós acompanharmos a história da cidade de Belém, nós podemos acompanhar basicamente toda a história do conflito entre Israel e palestinos. Tá bem? Eu quero te mostrar isso no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu quero te transmitir as últimas informações do que está acontecendo aqui. Bem, nós continuamos vivenciando uma calmaria que claramente antecede a tempestade. Hoje, às 10h53 da manhã, aterrissou aqui em Israel o presidente norte-americano Joe Biden, o que mostra então a urgência de toda essa situação, porque o Joe Biden a gente vê aí pelo noticiário em geral como ele está debilitado, falando devagar, viajando muito pouco, mas ele fez questão de vir para cá, se reunir hoje com a liderança israelense, e em seguida ele vai continuar e visitar outros pontos aqui do Oriente Médio e falar com a liderança árabe. Bem, nós todos recebemos com muita tristeza, ainda ontem, a notícia da explosão num hospital de Gaza. Morreram mais de 400 pessoas, uma coisa difícil de imaginar, né, o que acontece num hospital, numa situação como essa. Mas do ponto digamos assim, da geopolítica aqui, o presidente Biden aceitou a explicação israelense de que teria sido um foguete lançado pelos próprios militantes palestinos e que errou de alvo e foi para lá. Isso, na realidade, aconteceu muito nos conflitos passados com Gaza, em que muita gente morreu em Gaza devido a essas explosões, porque é um armamento que ele é produzido muitas vezes de uma maneira domiciliar, artesanal, lá em Gaza mesmo, e as pessoas que mexem com aquilo não são profissionais militares. Então, de qualquer maneira, a Inglaterra disse que vai querer apurar de uma maneira independente o que aconteceu, mas pelo impacto do que acontece hoje, nada parece deter os preparativos de uma invasão do exército israelense contra os militantes do Hamas, e isso nos próximos dias. E uma notícia aqui que também deu aqui que deve interessar o público brasileiro também, devido àquele ataque terrorista que aconteceu no sábado, lá já 10, 11 dias atrás, em que a população foi pega de surpresa pelos militantes do Hamas. Então está tendo uma corrida aqui em Israel para o armamento pessoal, para o porte de armas. Aqui existe a possibilidade de ter porte de armas, mas é bastante rígida a seleção, mas o próprio governo está abrindo a possibilidade de mais pessoas terem armas. Inclusive, olha só, imigrantes, pessoas que migram para o país, recém chegaram no país, quer ter arma, vai estar tendo uma facilitação para o acesso às armas. E eu quero até também agradecer algumas mensagens que eu recebi de algumas pessoas que estão dizendo que estão acompanhando os acontecimentos aqui através do meu canal. Então agradeço você que está me dando essa confiança, tá bem? Ótimo, então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero então mostrar para você como, se a gente acompanha a história da cidade de Belém, a gente acaba acompanhando a história do conflito entre Israel e os palestinos. Então vamos começar o seguinte, olha, a cidade de Belém, ela é mencionada em achados arqueológicos antes da chegada de Abraão aqui em Canaã, que era chamado Canaã na época de Abraão. Então, antes da chegada do primeiro israelita, já existia a cidade de Belém. Olha só que interessante. Você pode ver no mapa, eu vou colocar agora para você,
que Belém fica muito próxima de Jerusalém. São 10 quilômetros separando apenas a cidade velha de Jerusalém, que era onde ficava ali a Jerusalém antiga, da cidade de Belém. A cidade de Belém sempre foi um satélite de Jerusalém, digamos a irmã menor, a irmãzinha menor de Jerusalém. E continuou aí durante séculos como uma pequena cidade, Belém, até o aparecimento do rei Davi. O rei Davi era de Belém, nasceu em Belém, e aí ganha proeminência a cidade, ela começa a aparecer bastante na Bíblia. Interessante que naquela época, a época de Davi ali, Belém tinha um muro na cidade, tá bem? Protegendo a cidade. Não era uma cidade não era pequenininha e aberta, não, já tinha um muro, já tinha uma organização ali. Bem, ela continua sendo pequena, Belém, ao longo dos próximos séculos da história bíblica, mas ela se torna muito famosa, porque primeiro é de lá que vem Davi, e começam então, junto com os profetas hebraicos do Antigo Testamento, a ideia de que o Messias da casa de Davi, da dinastia de Davi, virá de Belém. Então aí Belém aparece demais, então já nas visões proféticas, então ela ganha em estatura. Lógico, Jesus nasce em Belém, então consagra de vez a cidade. E naquele século I, o século de Jesus, aqui na Terra Santa, os habitantes de Belém eram judeus. Era uma pequena cidade habitada por judeus. Bem, naquele século I e no século seguinte, no século II, os judeus começam uma série de revoltas, rebeliões contra o poder romano que dominava a Terra Santa naquela época. Na época de Jesus, a Terra Santa era dominada por Roma. E até que no século II, o imperador romano Adriano, ele realmente destrói a nação judaica, começa o grande exílio dos judeus. Os judeus são praticamente expulsos da Terra Santa, se espalham pelo mundo. E a pequena Belém, ela se torna então uma cidade romana, começa a ser habitada pelos romanos, inclusive os romanos fazem em Belém um templo pagão. Bom, isso vai mudar quando o Império Romano ele se converte ao cristianismo, com o imperador Constantino. E a mãe de Constantino, Helena, a Santa Helena do catolicismo, ela constrói a Igreja da Natividade em Belém. Isso acontece, começa a construção no ano 339 da Era Cristã. Muito bem, passam-se 300 anos e tudo vai mudar com a chegada dos conquistadores árabes muçulmanos. Então, aos poucos, Belém se torna uma cidade árabe. E durante os próximos séculos e séculos e séculos, Belém e a Terra Santa vai ser um domínio muçulmano, vai ter um pequeno gap da presença dos cruzados aqui na Idade Média. Os cruzados conquistam a Terra Santa, mas ficam aqui só 200 anos, depois são expulsos novamente pelos muçulmanos. Então o Belém se torna uma cidade árabe. Isso vai mudar em 1917, quando na Primeira Guerra Mundial a Inglaterra derrota o Império Muçulmano, que era o Império dos Turcos, e conquista, junto com a França, todo o Oriente Médio, e Belém se torna agora parte do grande Império Inglês. 30 anos mais tarde, com a declaração do Estado de Israel, tudo vai mudar. Começa a Primeira Guerra de Israel contra os países árabes, isso é em 1948. E quando termina essa guerra, veja o mapa que eu estou te colocando aí. A parte branca do mapa, que a gente chama Cisjordânia, fica conquistada pela Jordânia, enquanto a parte cinza é o Estado de Israel. E Belém está na Cisjordânia. Então, a partir de 1948, a cidade de Belém é uma cidade de domínio jordaniano, nos chamados territórios palestinos, a Cisjordânia, mas é dominada pela Jordânia, a Jordânia que ocupa tudo isso.
De novo, 20 anos mais tarde, tudo muda, 1967, a Guerra dos Seis Dias, em que Israel conquista toda a Cisjordânia, todos os territórios palestinos, inclusive Gaza também, mas estamos falando da Cisjordânia, e Israel passa a dominar, então, Belém. Só que Belém continua uma cidade árabe, apesar do domínio político-militar ser de Israel, continua a vida lá dentro, é uma vida árabe. Começo então, tem vários detalhes do que se passa durante aquele período, mas o que nos interessa é à medida que nós vamos nos aproximando mais da nossa época, começam as conversações de paz, a época do Bill Clinton nos Estados Unidos, o Yitzhak Rabin aqui em Israel, o Yasser Arafat do lado dos palestinos, e chegam aos chamados os Acordos de Oslo, em que Israel, nesses lugares, nas grandes concentrações, nas grandes cidades palestinas, Israel se retira desses lugares e começa a ter independência dos palestinos nessas cidades, em vários pontos da Cisjordânia. E Belém é uma delas, se torna parte da autoridade palestina. Isso acontece no Natal de 1995. Então, Belém se torna uma cidade palestina. A essa altura, Belém, que durante muitos séculos tinha sido uma cidade com uma presença cristã muito grande, agora Belém já é uma cidade de maioria muçulmana. Mas tem ali uma comunidade cristã importante até hoje, mas a maior parte dos habitantes de Belém é muçulmana. Bem, no ano 2000, quando eu chego aqui em Israel, veja a foto, eu como jornalista, essa foto foi tirada de mim lá em Ramallah, onde ficava o quartel-general do Yasser Arafat, que é esse aqui, que está no fundo, e naquele momento se explode um conflito muito sério chamado Segunda Intifada, que é esse conflito que eu cobri durante 4 anos, em que o processo de paz ele é congelado e assim está até o dia de hoje. O processo de paz está congelado, não teve mais cessão de novos territórios para os palestinos. A maior parte da Cisjordânia continua sob domínio de Israel. E durante esse conflito também, eu como jornalista cobri muita violência entre a Belém Palestina e a Jerusalém israelense, até que Israel constrói um muro separando Israel dos palestinos. Então, quando você visita Belém, você vê o muro, como aparece aí na ilustração. Então, é algo da história, do conflito aqui, que, como eu disse, que na época de Davi, Belém tinha um muro e hoje Belém tem um muro também. Então, esse é um resumo, lógico, talvez você tenha se perdido em algum momento aqui, isso é só um resumo, e eu quero te convidar realmente, a partir de amanhã, começa o meu curso Entenda o Conflito entre Israel e versus os palestinos, de uma vez por todas. Vão ser 4 encontros, em que eu vou fazer uma exposição, depois nós vamos abrir um bate-papo, isso é muito legal para tudo que está acontecendo, a gente num ambiente de tranquilidade, de irmandade, realmente de alto nível, para a gente trocar ideias sobre tudo que está acontecendo aqui, escutar também outras pessoas, outras versões, tudo num ambiente de amizade. Os encontros são 4 encontros só, então é compacto, enxuto, sem encheção de linguiça. 18 horas, às 6 da tarde, horário Brasil, nós vamos fazer um grupo de WhatsApp para os participantes. Tudo vai ser gravado, isso é importante, tudo vai ser gravado, e se você não puder participar em algum dos encontros, você vai receber no dia seguinte, na sexta-feira, a gravação, tanto da minha exposição quanto do bate-papo com os participantes. Tá bem? Então você pode assistir depois. Todas as informações estão no link que eu vou deixar aqui junto com esse vídeo, veja aí no descritivo, e vai estar tudo na plataforma da Hotmart. Bate lá, clica ali, entra, vê todos os detalhes e inscreva-se, tá bem? Eu acho que é imperdível, numa situação como a gente está agora, realmente entender
o conflito não ficar só na superficialidade do noticiário do dia, tá bem? E lógico que nós vamos fazer, o curso vai fazer, já incluso na inscrição, uma doação para as vítimas civis desse conflito. Ótimo, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou continuar nos próximos dias com esses boletins, trazendo os últimos acontecimentos aqui do conflito entre Israel e o Hamas. Então, por enquanto, eu fico por aqui, te desejando tudo de bom, muita paz, especialmente na sua vida pessoal, muita paz, muita tranquilidade, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!